Tudo pronto? Vamos para mais uma aula de documentos médicos legais? Vou falar hoje sobre o atestado. Então, só recapitulando, documento médico legal é toda anotação escrita ou a manifestação de um pensamento médico, né, de interesse judicial. Não necessariamente seja aquele documento obrigatório redigido por médico legista, tá? O conteúdo médico e o interesse da justiça, tá bom? Então, se tiver alguma questão que aborda que documento médico legal é aquele somente redigido ou assinado por legista, presta atenção, tá errado. E aí, vamos lá. Aqui eu já falei para vocês os 5 tipos do depoimento oral, atestado, notificação compulsória, relatório e parecer. Vamos falar sobre o atestado. Bora lá no atestado. O atestado é uma afirmação escrita, pura e simples, que representa o fato médico e suas consequências. O propósito e objetivo desse documento é sugerir um estado de saúde, de sanidade, de doença anterior ou atual para fins de licença, de dispensa ou de justificativa de falta ao trabalho. Mas preste atenção, porque olha só, basta falar que é uma declaração pura e simples, tal, a sua cabeça já interpreta. Se é uma anotação pura e simples, um documento simples, então ele não é importante, aí que o examinador pega você. Então, todos os documentos médicos legais, todos têm a sua importância respectiva. Não existe um documento mais importante do que o outro. Por exemplo, para a acusação, o laudo pericial é o mais importante. Para a defesa, é um atestado de que ele não estava na cena, que ele estava no médico tomando uma medicação, ou no hospital, ou internado. Entenderam? Então, documento médico legal, todos têm a sua importância, tá? Não existe um mais, um menos legalmente na literatura. Tem para defesa, para acusação, para o juiz, para o delegado. Ele vai dizer que um é mais importante do que o outro, mas não que exista um peso entre eles, entendeu? Então, todos os documentos médicos legais são importantes. Só que basta dizer que é uma anotação pura e simples, você já acha que ele não tem importância. Cuidado, tá bom? Vamos voltar lá. Então, a finalidade, ele é oficioso para falta ao trabalho, para a escola, para a academia. Ele é administrativo quando o servidor público falta ao trabalho, tá? E judiciário quando o juiz quer saber se a pessoa tem condições de ser testemunha ou jurado, ou enfim, tá? É mais raro. O conteúdo, ele pode ser idôneo, tá? Gracioso, imprudente ou falso. E pode ser uma mistura de todos. O idôneo é quando o fato que o médico constatou é verdadeiro, ou seja, ele corresponde com a verdade. Ele é gracioso ou complacente quando você faz por amizade. Tipo, ah, Rafa, seguinte, eu estou fazendo uma pós-graduação e eu faltei, eu não podia ter faltado. Faz um atestado para mim, dizendo que eu estava com diarreia, só que eu não fui no médico, fui em casa tomando remédio e tal. Faz para mim um atestado? Você faz por amizade. Imprudente, tá? É aquele que você faz baseado na palavra da pessoa. A pessoa chega para você, olha, eu tenho hernia de disco, tá? Faz um atestado dizendo que eu tenho hernia de disco. E você não olha nenhum exame, você não olha nenhum encaminhamento ou relatório de um ortopedista, ou de um neuro, enfim, tá? Você está sendo imprudente e ele pode ser imprudente e gracioso quando você faz por amizade baseado na palavra da pessoa, entendeu? E ele é falso quando o médico escreve mentiras. Isso é doloso, tá? Ó, não confunda o atestado falso que o médico faz. Então é um crime próprio. É só o médico que pode fazer isso, tá? Quando uma pessoa pega o seu documento, carimba e ela escreve as coisas se passando por você, tá? Aí é falsidade material de atestado ou certidão.
é feito por terceiros, não médicos. O médico só faz esse tipo de crime quando ele pega o carimbo de um colega e faz um documento falso daí, tá? Não com o carimbo dele, mas com o carimbo de terceiros, tá bom? A estrutura do atestado não pode ser um papel de pão, um papel sulfite qualquer. Ele tem que ser num papel timbrado do serviço, a identificação do médico, qual é a finalidade, não coloca para os devidos fins, tá? É para qual fim? Para fins de falta ao trabalho, para fins de academia, para fins, enfim, tá bom? As informações têm que ser verídicas, senão é um atestado falso. O CID, tá? É só colocar o CID se o paciente ou o representante legal autorizar por escrito, tá? E você não pode cobrar mais, não pode ser cobrado a mais por conta de fornecer o atestado. O atestado é parte integrante da consulta, tá bom? As questões, então, para a gente terminar. Seguinte, assinale a alternativa que apresenta o documento médico legal, caracterizado por ser uma declaração das consequências de um fato médico de maneira resumida, que implica em providências de ordem administrativa, judiciária ou oficiosa. Que bacana! Tá fácil, né? É atestado. E a questão de baixo agora é sobre um outro documento, mas baseado nessas informações que eu falei, você consegue resolver. Olha só. Acerca da perícia médico-legal, dos documentos legais relacionados a essa perícia e da imputabilidade, julgue o item a seguir. Quando solicitado por autoridade competente, o relatório do médico legista, ou seja, o laudo, acerca do exame feito em vestígios relacionado ao ato delituoso, é o exame de corpo de delito, é denominado atestado médico? Não, é denominado laudo. Então, atestado médico você já sabe qual é o conceito, tá? Então, por exclusão, você coloca errado nessa questão, tá bom? Olha só, é o que eu tinha para falar para vocês. Só passar aqui. Tem o CID, né? Alguns CIDs estranhos que eu esqueci de falar para vocês. O CID, Comunicação Internacional de Doença, né? Código Internacional de Doença, aliás. E aqui tem uns CIDs bem estranhos. Fica aí a dica para vocês, tá bom? Gente, é o que eu tinha para falar sobre atestado. Raramente cai, mas é bom por exclusão você saber o conceito para poder resolver. Geralmente cai de relatório e parecer. Fique ligado aí. Nas próximas aulas eu vou falar um pouco mais, tá bom? Um abraço para você.